Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Tudo bem nesse sábado? Tudo bem nessa vida? Tudo bem na sua família? Tudo bem no nosso mundo? Claro que não está tudo perfeito, pelo menos nada de acordo com o nosso gosto, mas tudo de acordo com o gosto de Deus, que é muito mais importante porque Ele sabe o que nós realmente estamos precisando. Maravilhosa é a frase que nos ensina que Deus nem sempre atende os nossos desejos, mas que sempre atenderá nossas necessidades. Jesus disse a mesma coisa de uma maneira muito poética. Qual é o pai que o filho lhe pedindo um pão lhe dará uma pedra? Qual é o pai que o filho lhe pedindo um peixe lhe dará uma cobra? E questiona Jesus dizendo: se vocês, que são pais e mães falhos, vão dar a seus filhos o que eles precisam, quanto mais nos dará o Pai perfeito, o Pai de amor, o nosso Pai que está nos céus, não é? Não reste dúvida. Tudo que nos acontece é perfeito. Não cai realmente uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Tudo que acontece tem um propósito, tem um sentido, tem um ensinamento, tem um remédio embutido. E não cabe, absolutamente não cabe ao aluno que diz amar o seu mestre não querer lições. Não cabe ao doente que diz confiar no seu médico não tomar os medicamentos prescritos. Não é? Então, nos resta fortalecer a nossa fé. E isso a gente faz estudando, orando e praticando aquilo que Jesus ensinou. Vamos nós? Nosso roteiro de viagem, escrito por grandes seguidores de Jesus, é o Livro dos Espíritos. 1019 perguntas, feitas com critério, com profundidade por Allan Kardec, a espíritos de luz que nos oferecem as respostas mais lúcidas, mais lógicas, mais encorajadoras, mais motivadoras que a gente pode encontrar. Muito bem, vamos ao nosso estudo de hoje, então, no campo da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. É esse o item de Livro dos Espíritos que estamos estudando, já há alguns encontros. Hoje terminaremos com a questão da gratidão, estudando a gratidão como fundamental ferramenta de integração com a luz, de integração com o alto, de integração com os espíritos que tanto bem nos querem. Vamos lá? Questão número 534, Kardec pergunta assim: quando obstáculos parecem se opor fatalmente aos nossos projetos, isso pode ser pela influência de algum espírito? E a resposta dos espíritos é a seguinte: algumas vezes é devido à influência dos espíritos, mas na maioria das vezes são os próprios homens que erram na elaboração e na execução de seus projetos. E dizemos nós, mesmo quando é pela influência dos espíritos, sempre será
porque o influenciado pelos espíritos, nós no caso, demos sintonia, oferecemos vibração compatível com essa influência maléfica, prejudicial dos maus espíritos. Então, sempre teremos participação fundamental em tudo que nos acontece de ruim e, igualmente, participação fundamental em tudo que nos acontece de bom. Então respondem os espíritos: algumas vezes é devido à influência dos espíritos, mas na maioria das vezes são os próprios homens que erram na elaboração e na execução de seus próprios projetos. Continuam eles: a posição e o caráter da pessoa influem muito nesses casos. Se alguém insiste em seguir um caminho que não é o seu, os espíritos nada têm a ver com isso. O homem mesmo é o seu próprio mau espírito. Olha só que interessante isso. Mesmo quando há uma obsessão terrível nos prejudicando, nos atrapalhando os passos, o primeiro obsessor de todo obsidiado é o próprio espírito dele. Fantástico entendermos isso. Ninguém é vítima gratuita de nada. Ninguém é coitadinho. Tudo que os espíritos nos fazem, de bom e de mal, depende sempre das nossas sintonias, das nossas vibrações, do nosso padrão vibracional. Pergunta número 534. Quando obstáculos... Não. 535. Quando nos acontece alguma coisa boa, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? E a resposta é: agradeçam primeiramente a Deus, porque sem a sua permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade, no caso da vontade de Deus. A gratidão é fundamental. A maioria das pessoas, pelo menos nesse nosso nível de infantilidade espiritual, atribui os sucessos unicamente à sua inteligência, à sua capacidade, à sua perseverança, à sua vontade, a si mesmo. A gratidão é um exercício de humildade. Pela gratidão nós reconhecemos que para todos os nossos êxitos precisamos da parceria de inúmeros encarnados, a começar pelos nossos pais, que nos deram o corpo, mas também há inúmeros desencarnados, a começar por Deus, como foi colocado aqui, por Jesus, pelos seus espíritos auxiliares, pelo anjo da guarda, que é o espírito auxiliar de Deus e de Jesus, especificamente para as nossas vidas. Nunca esqueçamos de agradecer pela humildade e por sabermos, se formos bem pragmáticos, saberemos que assim como tudo que avançamos teve a cooperação de amigos espirituais, tudo que avançaremos também terá. Ou seja, todos nós, se somos comerciantes e temos um bom cliente, procuraremos agradá-lo. Se somos empregados e temos um chefe, um patrão, procuraremos atendê-lo em tudo que for razoável. E assim
em praticamente todas as nossas relações. Não é? Se assim é, com pessoas que tivemos ajudas tão relativas, tão pequenas, tão limitadas, quanto não deve ser com Deus, que é o maior responsável por tudo que nos acontece de bom. Claro que também é por tudo que nos acontece que parece ser mal, mas que com olhos de maturidade e com perspectiva ampla, todos nós enxergaremos que tudo que nos acontece vem para o nosso bem. Muito bem. Então o agradecimento deve ser primeiramente a Deus, porque sem a sua permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Pergunta 535A. O que acontece aos que esquecem de agradecer? Acontece o mesmo que aos ingratos, ou seja, são esquecidos. São esquecidos. Se nós esquecemos dos nossos parceiros, os parceiros acabam esquecendo de nós também. Vejam só. Se nós, eu e vocês, tivéssemos a lucidez de realizarmos um bom trabalho espiritual, e esse bom trabalho espiritual, esse bom trabalho social, nos acarretasse simpatias, reconhecimentos, e eu, por uma decisão muito particular, resolvesse sair candidato a vereador. Nada há de problema, nada há de horror, está tudo certo. Mas, se eu na minha campanha falasse para todos que todo o êxito do trabalho, que toda a iniciativa do trabalho, que todo o trabalho, enfim, era meu, isso será uma decisão muito infeliz, muito ingrata com todos os parceiros encarnados e desencarnados que certamente concorreram, certamente se confraternizaram naquele trabalho do bem, como se confraternizam em todo o trabalho do bem. Vejam só, se eu não sou eleito e eu volto depois para tentar continuar meu trabalho naquela iniciativa que nós fazíamos juntos, qual será a atitude das pessoas, qual será a atitude de vocês ao saber que eu quero voltar para o trabalho? Certamente vocês me questionariam dizendo: ué, o trabalho não era seu, o sucesso não era seu, não era tudo atribuído à sua responsabilidade, pelo menos na sua campanha você não falou assim? Agora você quer parceria, agora você quer amigos? A ingratidão leva ao afastamento. Portanto, toda pessoa lúcida aprende a ser grata, e não grata apenas de boca, grata em profundidade. Agradece pela comida, pela roupa, pelo trabalho, pelas curas, pelos aprendizados, pelos amigos, mas também pelas doenças, pelas inimizades, pelos problemas. Precisamos de mais dessa lucidez, porque quem vive sucessos e é grato, abre-se a mais sucessos. Quem vive dificuldades e aprende a duras penas e se cura com dificuldades, candidata-se a não precisar repetir essas dificuldades.
porque a gratidão à luz traz mais luz, e a gratidão às trevas, aos momentos dolorosos, nos afastará da repetição dos problemas dolorosos, porque nenhum professor dá novamente a lição ao aluno que ele tem certeza que aprendeu. Nenhum médico exige novos exames, dá novas medicações, faz de novo uma cirurgia se ele sabe que os procedimentos anteriores tiveram êxito. Não é verdade? Seria Deus aquele que iria nos dar novamente dificuldades e dores se nós já tivermos aprendido com elas? Claro que não. Por isso é que Jesus disse que a grande receita para nos livrarmos de todo o mal é não cairmos mais em tentação. E nós sabemos que a grande lição, a grande maneira de não cairmos mais em tentação é aprendermos com as quedas em tentações passadas. Claro, claro que assim será sempre, não é? 535b diz assim: entretanto, existem pessoas que não oram nem agradecem, e para as quais tudo dá certo. E a resposta é, de fato, às vezes isso ocorre. Mas é preciso observar o resultado final. Essas pessoas pagarão um preço muito alto por desfrutarem de uma felicidade passageira, da qual não são merecedoras, e quanto mais tiverem recebido, mais terão a restituir. Quanto mais tiverem recebido, mais terão a restituir. Jesus fala, mais será cobrado daquele que mais recebeu. Claro. A gratidão é, enfim, uma fabulosa ferramenta para ser utilizada e ser praticada a todo momento por qualquer motivo. Agradeçamos às árvores pelo oxigênio que nós respiramos. Agradecemos os animais e os vegetais, a natureza em geral por nos dar alimentos e nos dar de beber. Agradeçamos à natureza, aos amigos encarnados, aos amigos desencarnados. Agradeçamos quando os nossos desejos são atendidos e quando não são. Como Jó, o nosso grande professor de fé, fez. Agradecia sempre quando as coisas davam certo e quando elas passaram a dar todas erradas, ele disse, graças te dou, meu Pai, por haverdes querido testar a teu servo. Jó enxergou uma razão profunda para suas dores e agradeceu. Sigamos nós o caminho de Jó, sigamos nós o caminho de Jesus, dando graças a Deus por tudo que acontece. E a melhor maneira de sermos gratos a tudo que acontece é percebermos e ativarmos os remédios e as lições que estão contidas em todos os fatos, em todas as relações, em tudo que acontece conosco. Que assim seja, sempre, sempre estaremos recebendo luz, também sempre. Vamos então ser gratos uns aos outros. Muito obrigado, Emir Cajazeira, Mônica Silva, que sempre faz as suas orações aos amigos encarnados e desencarnados.
A Mônica aqui também sempre vibra pela paz mundial e nós fazemos nossas as suas vibrações e integramos as nossas melhores energias a dela e a dos amigos espirituais para nos preenchermos de paz e de luz e transbordarmos de paz e de luz, levando a paz de Cristo, a luz de Cristo, o amor de Cristo para todos os quadrantes, para todos os seres e todas as criaturas da Terra. Muito bom. Ieda Salvador, Sandra Gomes, Marcos Magrelo, Enir Cajazeira, Anne, Rita de Cássia Monteiro, Maria José Sobral, André Salvatore. Que todos, todas nos irmanemos nessa comunhão com o bem, nessa comunhão com a luz, nessa comunhão com o amor, que é todo o processo de aprendizado, de cura, de transformação com Jesus. Fortaleçamos-nos na amizade, na compaixão, no serviço, no estudo, com um único professor, com um único mestre, do qual os melhores espíritos da Terra são apenas ajudantes. O Mestre Jesus. Muita paz e muito bem. Amanhã, domingo, estaremos juntos, 17h30, continuando o nosso curso do pequeno, do encontro do pequeno com o grande príncipe. É uma releitura, um reestudo de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho em companhia de Jesus. Convite imperdível, multiplique, venha conosco, 17h30 de todos os domingos. Até amanhã. Paz e bem. Para todos, ótimo final de sábado.